Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bora lá, meu povo, nesse processo alquímico de como despertar a nossa consciência. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu acho bem... chega a ser cômica para mim, né? Quando eu vejo um vídeo que tá escrito os 5 sinais do despertar da consciência, né? Os 5 modos para despertar a sua consciência, ou o passo a passo para despertar a sua consciência. Eu vim trazer 5 coisas para despertar a sua consciência, ou para passar pelo processo de despertar da consciência. E a primeira dessas coisas é nunca procurar por sinais prontos sobre despertar da consciência falados por alguém. Ninguém é capaz de saber qual é o processo que cada pessoa passa para despertar a consciência. É tudo muito ilusório quando a coisa vem do outro, para o outro. O que é o processo de iluminação? O que significa ser iluminado? Existem coisas na nossa estrada de iluminação, de ser bom e de ser digno, que só nós passamos. É muito individual, não é coletivo, não é transferível isso, né? Então, receitinha pronta não funciona para ninguém, né? Nem métodos de cura não funciona para ninguém, gente. Difícil, né? Porque seria tão gostoso poder comprar a cura. Olha que coisa legal, né? Primeiro que eu nem acredito nessa cura, mas o fato é que seria muito gostoso se a gente pudesse comprar a cura. E não pode, né? Esse despertar, o aprendizado, ele é individual. Cada um na sua estrada, cada um no seu processo, cada um no seu dia, cada um no seu tempo, e cada um sabendo o que é digno para si, para sua própria ascensão, se é que eu posso dizer assim, né? Que eu já acho que a gente já nasceu ascendido. Nunca de forma nenhuma perder tempo com a jornada do outro. Porque, na verdade, todos nós estamos em uma jornada de alguma coisa, em algum tempo, em algum espaço, né? Todas as jornadas são de alma, tá? Todos os processos de iluminação significa acender a própria luz. Esse é o processo de iluminação. Acender a própria luz. Agora, se a casa é sua e a luz está no escuro, só você sabe onde fica o bocal. Só você sabe onde fica o interruptor. Só você sabe onde fica a lâmpada, porque inclusive a casa é sua. Então, não existe nada na jornada do outro que me interesse. É sobre isso. Ah, meu pai, outra coisa bem bacana significa amar seu lado escuro. Não dá para ter uma noite tranquila de sono no claro. Por isso que existe a noite e o dia, né? Você já dormiu, teve aquele cochilo delicioso à tarde? Você já viu como é que funciona a sua noite depois desse cochilo delicioso? Às vezes ela fica extremamente tumultuada, né? Então, quando as luzes se apagam, é que a gente consegue entrar num outro campo do universo, que não é o aqui e o agora, as coisas que estão acontecendo no nosso campo físico. A noite, ela é muito bonita para você ter um descanso adequado e para você olhar para o que aconteceu durante o dia. Dentro desse processo dual do universo, né, dia, noite, sol e lua, e aí sucessivamente, nós também somos isso.
Então, o tamanho do seu lado ruim é o mesmo tamanho do seu lado bom. Basta saber qual você quer colocar para fora e tá tudo bem. O pêndulo que torce muito para um lado, se ele desregular e for para o outro lado, ele vai com a mesma intensidade. Então, nesse processo todo de iluminação, quando você vai tentando ser a pessoa boazinha demais, a que perdoa, a que acha que pode, a que não pode guardar rancor, a que não pode guardar raiva, na verdade a gente não deveria guardar nada, porque nem coisa boa e nem coisa ruim. Coisas boas passam, coisas ruins também passam, e nada do que acontece aqui está relacionado ao contexto de guardar, de sensibilidade emocional. É só memória, e a memória aconteceu hoje, aqui agora, libera, dá espaço para a próxima memória. Se foi bom, deixa aí, se foi ruim, deixa aí, e tá tudo certo, né? O nome disso não é só desapego. Significa aceitar as coisas exatamente como elas são, é simples assim. E às vezes o meu lado ruim, ele me protege. Então a gente vai para uma coisinha que eu trouxe para mim e se servir, né, de opinião aí, sei lá, que nem é um conselho, porque eu não acho que funciona. Conheça o monstro que mora dentro de você e passa assim ser protegido por ele. Porque muitas vezes a gente é protegido por esse nosso lado obscuro que tende a nos colocar mais alerta, mais aceso para a vida que está acontecendo à nossa volta. Porque sim, as pessoas são livres para fazer o que elas querem, inclusive nos magoar, nos prejudicar, nos maltratar. E se você não está simplesmente atento às relações que estão acontecendo à sua volta, você pode simplesmente entrar numa relação altamente tóxica e nem sabe por quê. Porque não está realmente com as suas antenas ligadas. E eu acho que o nosso lado ruim tem uma tendência a ver as coisas exatamente como elas são, né? O nosso lado bom às vezes romantiza um pouco as coisas. Mas continuo pregando, né, que ser bom também se aprende. E se a gente soubesse que ser bom é muito mais lucrativo, a gente seria bom nem que fosse por egoísmo, né? Essa frase tem dono, não sei quem foi que disse, mas a gente seria egoísta sendo bom, porque com certeza os louros da vida vêm com mais abundância. Então, o pêndulo que corre para um lado é a mesma intensidade que corre para o outro. O ideal é desmistificar essa coisa e trazer uma leveza, entendendo que o bom vai embora e o ruim também. E para de procurar por cura e receita pronta para curar o tal disso, tal daquilo. Meu Deus, como essa espiritualidade tóxica está invadindo a vida da humanidade. Espiritualidade é individual, a sua fé é individual, não dá para comprar a fé do coleguinha. Não dá para ir para uma igreja, por exemplo, ir lá e pagar o dízimo disso, daquilo outro, achando que tu vai comprar a fé do pastor, a crença dele. Não é assim que funciona. E nem colocar também despacho na encruzilhada achando que tu vai comprar a fé das entidades, das forças energéticas. Gente, cada um manipula as coisas conforme a sua própria crença. E isso é individual, cada um deveria ser o seu próprio criador de fé, de estímulo, de motivação todos os dias. Olha no espelho, se reconhece, vê o seu tempo, espera o seu momento. Para de ficar olhando o tanto que o outro cresceu, o quanto ele evoluiu, o quanto ele fez. Porque cada um é cada um. Viemos para cá com cada um com o seu ponto base de equilíbrio e o jeito próprio de fazer as coisas. E tá tudo bem que seja assim, né? E então, essas receitas, que é o nosso quarto ponto, né, não funciona de forma real, né? O coleguinha talvez está tentando até te ajudar quando ele fala para você que
pensar positivamente, a vibração é o que move o universo. Sim, a vibração é que move o universo, só que você não engana o universo. Então não adianta você pôr uma plaquinha de visualização ali, né, para poder manipular a lei da atração, porque ela é universal, você não engana a si mesmo, não tem como. Então não adianta você estar lá colocando mantra, eu tenho energia boa, e seu coração tá pulsando ódio. Coloca o ódio todo para fora, deixa ele envenenar o teu corpo, porque depois do veneno vem a limpeza, a sua própria depuração das coisas. Quando você vê que é insuportável viver de veneno, é insuportável viver com raiva de alguém, porque essa raiva quem carrega somos nós. Então eu não preciso, né, passar pelo processo de perdoar alguém. Eu quero perdoar alguém. Ninguém escolhe perdoar ninguém. Ninguém escolhe isso, não. O perdão é uma coisa que acontece de dentro para fora. Então eu tenho que olhar para dentro, cuidar de mim para que esses venenos se limpem sozinhos. E aí vai chegar um momento onde o perdão vem, o amor vem, as coisas vêm, porque eu tô cuidando de mim e eu acho que eu mereço coisas melhores. E eu creio que eu mereço coisas melhores e eu quero coisas melhores. Então logo quando eu olho para mim e vejo o veneno que eu quero depositar no outro, mesmo inconscientemente, só me prejudica. Só faz com que eu dê poder pro outro para estar até na minha mente, passeando por aqui, entendeu? Tentando ser validada pela maldade do coleguinha. Então, a receita pronta, nem para coisas boas e nem as memórias das coisas ruins funcionam para nada e nem para ninguém, né? A única coisa que eu acredito que realmente funciona para qualquer processo de crescimento espiritual, emocional, financeiro, profissional, familiar, qualquer que seja a sua base, dentro desse sistema planetário, se chama aprender e ensinar. Só existe esses dois pontos. Quanto mais você aprende, quanto mais você ensina, mais próximo de você fica, e quanto mais próximo de você fica, mais coisas boas você atrai, mais coisas boas você acende, mais luz você tem, mais magnetismo você tem. Porque logo que eu olho para mim e tiro de mim a capacidade de me auto-envenenar pelo veneno às vezes do outro, eu consigo acender essa luz que mora dentro de mim. Vou lá, ligo o interruptorzinho que é meu, da minha casa, que eu decidi ligar, e aí logo eu não posso deixar a visita, né, tomar conta de todos os espaços da minha casa. Eu não posso deixar com que a visita decida quando a luz vai ficar apagada ou quando a luz vai ficar acesa. Então, é isso que eu entendo, sim, assim, com a maior simplicidade do mundo, do modelo de ascensão. É acender, que significa essa palavra. E despertar a consciência nada mais é do que colocar luz na sua capacidade de inteligência, colocar luz na sua intelectualidade, colocar luz na sua espiritualidade, que é sua. Não tem como acender a luz da casa dos outros, é falta de educação, entendeu? Tentar dar o que é bom pro outro, se a gente tem que acender a nossa própria luz. Do mesmo jeito que deixar o outro manipular a nossa luz e a nossa sombra, o nosso dia e a nossa noite, o nosso escuro e a nossa iluminação, significa dar o poder que o outro não merece ter. Porque se sou eu que pago todas as contas desta casa, se essa casa é minha, eu não posso simplesmente deixar com que alguém entrou aqui de passagem, venha e decida quando a luz vai ficar acesa e quando a luz vai ficar apagada. Então, quando a gente desperta essa consciência, você entende que a vida é muito mais do que isso que pregam pra gente. Esses métodos prontos que a internet hoje está vendendo para tudo, só funciona pro dono, né? Pode ser que um ou outro tenha lá a sorte, né, de iniciante, de conseguir alguma coisa num primeiro momento, mas se não traçar um caminho individual, não consegue duas vezes a mesma sorte.
Porque não é sobre sobre o método que você copiou do outro, é sobre o que você aprendeu com o método do outro. E aí você aplica as suas próprias regras no que você aprendeu com o outro. E algumas pessoas, elas aparecem na nossa vida para ensinar e outras para aprender. Você tem que saber qual é o equilíbrio das duas coisas, qual é a hora que você tá para aprender, e aprender não significa copiar, e a hora que você tá para ensinar, que não significa querer incutir na cabeça do outro a sua verdade. Então esses pilares, esses métodos, essas receitas, essas coisas, essa probabilidade da igualdade pela empatia não funciona. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E essa dor e essa delícia tem que ser reconhecida de uma forma muito consciente mesmo, com muita luz, para a verdade absoluta da sua estrada. Porque com certeza, e eu falo de cadeira, pelo poder de observação que eu tenho nesse mundo terapêutico, que não adianta essa meditação forçada, guiada o tempo todo, acender o incenso, uma vela e o tempo todo, e você não conseguir olhar para a sua própria verdade. Talvez você relaxe, né, ouvindo jazz. Então não é mantra a sua parada. Existe, lógico, que pelo tom da vibração, existe sons que te perturbam naturalmente e sons que te elevam naturalmente. Só que não necessariamente tem uma regra para esse som, né? Tem gente que eleva com música clássica, tem gente com mantra, tem gente com música gospel, tem gente com som do violão, da água, da chuva. Então é indiferente como você se eleva, como você acende a sua luz, como você desperta a sua consciência, olhando com clareza para as suas verdades. E as suas verdades, até que elas se transformem, elas são a sua verdade. Pode ser que com o tempo você vai descobrindo que aquilo que você acreditava como verdade o ano passado, esse ano já não significa mais como verdade. E tá tudo bem. Você aprendeu, você acendeu. E esse processo de despertar da consciência é eterno. A gente não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então, que loucura é essa? Eu quero despertar. Não, vai procurar sua paz. E às vezes sua paz hoje é não pensar em nada, e tá tudo bem, é não produzir nada, é não fazer nada. Às vezes a sua paz é em produzir, é em trabalhar, e é em buscar pelo dinheiro sem fim, pela rota, pelo que for. Talvez o seu jeito de despertar a sua consciência seja totalmente oposto do outro que tá lá fazendo a meditação dele e tal, pá, limpando as memórias, limpando isso, curando aquilo. Imagina, se eu passasse o tempo inteiro acreditando que eu tenho que curar alguma coisa, já tinha me matado. Porque de verdade, se eu acreditasse que eu tenho tanto defeito assim, eu já tinha me matado, gente. Porque não existe uma coisa dessa, sabe? Eu vim para esse planeta com uma única digital para que eu conseguisse dar conta de mim mesma. E sou perfeita exatamente como eu sou. O que eu não sei é que eu preciso aprender. O resto tá tudo bem. Então, se eu não sei, não é um defeito, não tem que curar isso. Eu só preciso continuar aprendendo. Aprendendo. Essa é a palavra de ordem. Hoje por hoje eu dei o meu melhor. E o meu melhor é isso aqui. Eu sou boa nisso. É o meu melhor. Se o meu melhor hoje foi brigar, infelizmente, era o que tinha pra hoje. Se o meu melhor hoje foi ficar triste, foi ficar melancólica, tá tudo bem, é o que tem pra hoje. Ninguém passa por esse planeta tendo que aprender uma porrada de coisa, achando que a vida é um sorvete. Não, de morango não. Entendeu? Isso aqui é pedreira mesmo.
né? As pessoas fazem com a gente coisas que a gente nunca nem imaginou passar. E elas fazem mesmo, não é meu espelho, não. Não é só o meu espelho, né? Então, quando eu deixo com o outro que é do outro e me reconheço, aprendo sobre mim, tenho consciência sobre mim, com certeza absoluta, eu vou ligar menos pro outro, vou olhar menos pro outro, não vou me incomodar com o outro. Porque muitas vezes o que te incomoda no outro são coisas são defeitos que a gente mesmo carrega, que é o nosso efeito espelho, que é para isso que a gente convive com pessoas. Agora, é muito fácil você olhar e falar assim, o defeito do outro que o outro tem é o que eu carrego também. Não, mas a luz que o outro tem eu também carrego. Porque quando eu me identifico com algo, eu tenho para mim. Porém, isso não desmerece a capacidade que o outro tem de ser livre e poder ter o direito de te ofender o tanto que ele quiser, tanto que ele é capaz de te magoar, de te maltratar, de te desvalidar como ser humano. Então, o outro, ele tá aí, tá na onda dele, tá na parada dele, tá no rolê dele, né? E qual é o meu rolê nessa parada toda? Qual é o meu jeito de levar essa onda, né? Porque o outro não pode ter esse direito de me afetar com o que é dele. Ele tem que viver o rolê dele e ele tem o direito de fazer, e eu de olhar para aquilo e falar, entendi. Esse é o melhor do coleguinha, né? Tá bom. Aceito, respeito e deixo ir. Aí olho pra mim, por que eu passei por isso? Por que eu deixei com que isso acontecesse? Aonde eu estava realmente em presença espiritual, emocional, que eu deixei com que o outro concluísse essa missão, né, de me desvalidar, já que ninguém te desvalida de um segundo pro outro. Não, nunca é uma surpresa. O outro, ele te dá todos os sinais possíveis da falta até de dignidade que ele carrega. E tá tudo bem ele ser indigno, é uma escolha. E eu não tô julgando, eu só estou falando que algumas pessoas são assim e ponto. Esse é o melhor dela nesse planeta. É uma alma envenenada e é ela com ela mesma. É ela que fique com esse veneno. Porque a partir do momento que eu não me reconheço nisso, ela é obrigada a viver com o veneno dela. Agora, se ela chega pra mim e deposita o veneno dela e eu pego, ela tem aonde colocar um pouco do seu lixo orgânico em cima de mim. Agora, se eu falo, não, tá tudo bem, eu entendi você, vai na paz, que um dos grandes sucessos do amor é a compaixão. Então, eu continuo te amando, vai lá. E aqui foi colocado um determinado limite para que eu continue mantendo a minha consciência intacta. E a minha consciência é entendendo e aprendendo tudo aquilo que eu posso aprender. Entendeu? É só por hoje e só por hoje.